Como monitorar a carga interna de treinamento semanal? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini e hoje vou responder essa pergunta para você. Galera, olha que interessante, se você gosta dessa discussão da área do treinamento, como monitorar a carga de treino, então clica aqui, ó, tem vídeos anteriores no canal falando sobre isso, beleza? Vamos imaginar o seguinte, agora eu preciso saber qual que é a carga interna de treino ao longo de uma semana de treinamento. Lembrando que quando a gente fala em periodização de treinamento, por exemplo, uma semana em geral nós chamamos de microciclo. E existem vários tipos de microciclos com diferentes objetivos, mas nós precisamos prescrever uma carga externa que cria um impacto na carga interna e eu como treinador, eu como fisiologista, eu como profissional de educação física, eu preciso saber qual é essa carga interna para saber se a carga de treino está sendo muito excessiva ou se ela está dentro daquele que é o objetivo proposto ou até se a carga de treino está sendo muito baixa de acordo com aquilo que o meu aluno deseja. Então, olha que interessante, eu coloquei aqui no quadro, vamos imaginar um aluno que ele está fazendo, por exemplo, um treino cardiorrespiratório 5 vezes por semana. Então, ele vem na academia treinar comigo 5 vezes por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Então, relembrando, como é que a gente calcula a carga interna de treino? A gente usa a escala de percepção subjetiva de esforço, a escala de 0 a 10 de Foster, e aí a gente pergunta no final da sessão, né? O aluno treinou, terminou o treino, fica 10 minutinhos ali quietinho, paradinho, nós chegamos lá com a escala de percepção de 0 a 10 de Foster e fazemos uma pergunta para ele, como foi o treino para você? E aí ele vai contar lá para mim a opinião dele, primeiro ele vai falar um descritor da escala, se foi muito vigoroso, foi meia boca, e aí ele vai atribuir uma nota de 0 a 10 para essa percepção dele. E aí, como é que a gente calcula a carga interna de treino? A gente pega o valor da percepção subjetiva de esforço e multiplica pelo tempo total da sessão de treinamento. Lembrando que esse tempo total é a somatória do tempo do aquecimento, da parte principal e da parte de volta calma. Então, por exemplo, nessas 5 sessões de treino aqui, eu tenho aqui, cada sessão tem uma carga externa, né, que é a prescrição, e aqui eu tenho para cada sessão uma resposta do meu aluno em relação à percepção de esforço. E aqui eu tenho o tempo total das 5 sessões semanais de treinamento, beleza? Então, ó, multiplicando. Então, multiplicando sempre a percepção de esforço pelo tempo total, nós vamos ter a carga interna de treinamento. Então, na segunda foi 250 unidades arbitrárias. Por que 250? Porque é 5 vezes 50. Na terça foram 300 unidades arbitrárias. Por quê? Porque foi 6 de percepção vezes 50 minutos. Na quarta, apliquei um treino, então, com uma carga externa menor. Então, foi menos tempo, 40 minutos. O meu aluno percebeu 4 vezes 40 dá 160 unidades arbitrárias. Na quinta, um treino com um volume menor, né? 10 minutos menos, 40. Nesse exemplo, porém, com uma intensidade um pouquinho compensatória, aqui então 7 vezes 40 é uma carga interna de 280, e na sexta foram 50 minutos com PSE 6, a carga de 300 unidades arbitrárias. Então perceba, eu tenho aqui agora a carga interna de treino para cada dia da minha sessão de treinamento. E quando você fala na carga interna de treino semanal, o que é isso? Nada mais é do que você somar a carga interna de treino de todas as sessões da semana para você ter uma ideia da carga interna de treino daquele microciclo específico que você organizou para o seu aluno. Então, se eu somar 250 mais 300, mais 160, mais 280, mais 300, se eu não errei na conta aqui, vou contar um segredo, faz um paralelo. Eu reprovei, na minha época, o antigo colegial, eu reprovei o primeiro colegial 2 vezes. Adivinha qual foi a disciplina que eu reprovei? Se você falou português, você errou. Se você falou química, você errou. Mas se você falou matemática, você acertou. Eu, Fábio Seschini, reprovei 2 vezes o primeiro antigo colegial em matemática. Então, se eu errar a conta aqui, é normal. Eu sou igualzinho você, eu também erro. Mas se eu não errei a conta, o que aconteceu? Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, na minha calculadora, deu carga interna de treino semanal, 1.065 unidades arbitrárias. Então aquele microciclo que eu posso chamar de Pandora, aquele microciclo que eu posso chamar de, sei lá, estabilizador, que eu posso chamar de qualquer que eu quiser, ele teve 1.065 unidades arbitrárias. Então agora eu consigo quantificar numericamente
se aquele microciclo X com nome Z está de acordo com a proposta A, que é do meu aluno. Mas não é só isso. Tendo essa informação na mão, que bastou você pegar uma folha de papel, colocar de 1 a 10, colocar os descritores, e ter o cuidado, sempre no final da sessão, depois de 10 minutos, perguntar para o teu aluno como foi. E gastar 4 segundos depois da sessão para fazer uma multiplicação e anotar numa planilha, ou anotar num aplicativo, ou anotar na cabeça, ou anotar em qualquer lugar. Você levou 4 segundos. Olha que você tem agora um outro conceito importante do treinamento. Olha que interessante. Se eu pegar a carga interna de treino de todas as sessões da minha semana de treino, do meu microciclo, e se eu colocar isso em um gráfico, nossa, professor, esse gráfico tá horroroso, tá? Eu também reprovei na disciplina de artes e desenho. Então vamos imaginar que aqui eu tenho carga interna de treino, certo? Ó, então 0, 200 unidades arbitrárias, 400, 1000 unidades arbitrárias. E aqui eu tenho os dias da semana que o meu aluno treinou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aqui é o total, né, da semana. Se eu colocar num gráfico essas informações aqui, que são as informações da semana de treino dia a dia, então na segunda-feira foi 250 unidades arbitrárias, na terça foi 300, na quarta foi 160, na quinta foi 280 e na sexta foi 300. Somando isso, com isso, com isso, com isso, com isso, 5 dias de treino que ele treinou, vai dar 1065 unidades arbitrárias nesse microciclo, não é não? Não é isso? Mas lembra que eu reprovei matemática, hein? Pega a tua calculadora e confere aí os cálculos comigo. Eu reprovei, é verdade, não é zoeira não, eu reprovei mesmo. Aqui surge um outro conceito importante da área de treinamento esportivo, da área de monitoramento de carga, que é o conceito de monotonia. O que é monotonia? Você sempre aprendeu que a carga de treino, existe um tal de princípio de sobrecarga de treino. O que é sobrecarga de treino? Eu dou uma carga, depois eu tenho que colocar uma carga em cima de uma carga que eu já dei. E assim eu vou progredindo a carga de treino para o estímulo ficar sempre forte, o estímulo ficando sempre forte, eu tenho mais adaptação. Tendo mais adaptação, eu chego mais rápido ao meu resultado. Monotonia de treino quer dizer o seguinte: esse microciclo aqui que nós estamos avaliando, ele teve uma carga que foi monótona? Uma carga monótona seria assim, ó, segunda 250, terça 250, quarta 250, quinta 250, sexta 250. Então se os 5 dias da semana tivesse 250 unidades arbitrárias, você ia dizer que a carga, a sobrecarga interna, né, a carga interna da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela seria linear. Portanto, monótona. Portanto, não tem progressão. Portanto, o treino é sempre o mesmo. A carga é sempre o mesmo. E depois que você se adapta a essa carga, não progride mais fisiologicamente, não vai ter mais resultado. Mas o que aparece aqui? Se a gente ligar aqui, ó, nós vamos ver que nesse microciclo eu não tive uma carga monótona. Pelo contrário, eu tive momentos aqui que eu dei uma carga menor, mas tive momentos que eu dei uma carga maior. Então, um segundo critério que você tem que usar no monitoramento de carga de treino é a famosa monotonia da carga, que aí num próximo vídeo eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Mas tá vendo? A partir do momento que você tem uma folha de papel, que você tem uma escala, que você tem um pouquinho de conhecimento, que você tem um celular para fazer conta de mais, menos vezes dividir, quanta informação você tem em relação ao treino. Então eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Aquele seu aluno que se atende sempre, das 7 às 8 da manhã no personal, que faz um treino cardiorrespiratório com você, qual é a carga de treino dessa sessão de segunda-feira que ele faz? Qual é a carga de treino da quarta? Qual é a carga de treino da sexta? Qual é a carga de treino da semana, do microciclo? Qual é a carga? É monótona ou não é monótona? O que você vai fazer agora? Antes de assistir qualquer outro vídeo, você tem que ficar emputecido e falar assim: eu vou pegar pelo menos um aluno e eu vou fazer esses cálculos aqui no aluno, eu vou fazer a pergunta para o aluno, eu vou mostrar a escala e eu vou tentar fazer isso pelo menos em um microciclo. É assim que aprende. Primeiro você aprende a fazer de um
um dia. Depois você aprende a fazer de 1 microciclo, depois você aprende a fazer de 4 microciclos, depois você aprende a fazer de 1 mesociclo, depois você aprende a fazer de 1 macrociclo e depois você fica foda em periodização, sacou? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, me ajude a crescer esse canal, que esse canal crescendo, eu prometo que eu faço mais vídeos sobre periodização, sobre treinamento, fisiologia, essas coisas pra vocês, beleza? Beijo no coração, tamo junto, valeu, tchau!